Bom, gente, tudo bem? Olha, hoje eu estou mais uma vez emocionado. Nós estamos finalizando o ano e eu trouxe um convidado mais do que especial, tá? O Maurício Godoy. Essa pessoa aqui, já vou até colocar quem é o Maurício Godoy. Falar que o cara é parceiro é exagero. Ele é mais que parceiro. Na realidade, não é um exagero. Eu até errei aqui, porque eu fiquei emocionado com o que eu ia falar. Na realidade, a gente tem uma sinergia tão grande, né? Nós já tivemos a oportunidade de dar aula na mesma universidade, por uma outra universidade aqui de São Paulo, conhecida como Sampou, lá em Fortaleza, né? E a gente conversava, mas muito, muito, muito. Chegamos até a fazer tráfico de castanha de caju. Daqui a pouco ele entra para falar um pouco disso, né? Nós íamos lá, assim, tem um lugar que compra castanha de caju mais barata, tal, e a gente comprava e voltava, né? Quase que o nosso honorário da faculdade ficava em castanha de caju, mas muito bom. Depois a gente vai contar um pouco disso aí. Mas assim, hoje eu quero falar um pouco sobre economia e não tem um cara que eu confie mais do que ele para falar sobre isso. Então vou mostrar um pouquinho, né? Quem é o nosso convidado, porque assim fica mais fácil, né? Das pessoas entenderem. O cara hoje trabalha com projetos de planejamento financeiro empresarial, é docente de vários MBAs, tem disciplinas de macroeconomia, cenário econômico, microeconomia, mercado financeiro, matemática financeira, finanças corporativas, contabilidade. E aqui vai um detalhe: geralmente a gente às vezes estava em projeto da Sampou e ele sempre dava aula antes de mim. E a aula dele passava um pouquinho, porque os alunos querem saber de economia, de macroeconomia, tal. Ele passava, e me entregava a aula com atraso. E aí eu tinha que tirar o atraso depois, eu que me virasse. Teve uma oportunidade que eu dei aula antes dele. Falei assim, hoje eu vou deixar o Maurício sofrer na pele, mas eu não consegui. Eu tentei, os alunos deram risada, todo mundo deu risada, tal, mas ainda até contaram para ele, ó, o professor Assi tentou comer mais um tempo da sua aula, depois ele me liga e fala assim, pô, você é muito sem vergonha, cachorro, mas a amizade é uma porcaria, serve para isso mesmo, né? E toda essa nossa intimidade, graças a Deus, gente boa. Então, já participou de palestras, treinamentos em company, entre Banco Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Sonda, Samsung, mais um monte aqui. Possui diversas matérias publicadas nos principais meios de comunicação, né? Como eu sou procurado, às vezes, para falar sobre compliance, controles internos e risco, esse homem é para questão de economia, e com certeza já vi muitas entrevistas em telejornais, um homem insuportável, o cara para falar de economia. Eu estudei a coisa errada, se eu falar de economia, os caras me chamam mais vezes. Tem experiência profissional em atuação em bancos, Caixa Econômica, Citi, Unibanco, Santander, áreas de gestão, planejamento. Gente, o cara é fera. E aqui, né, Maurício Godoy, né, o nosso palestrante de hoje, o nosso convidado de hoje, o LinkedIn dele, quem quiser, ó, entre lá, conheça, se conecte, entenda um pouquinho mais quem é o Maurício, né, Godoy. Mas vamos lá falar, deixa eu parar de falar um pouco aqui, porque você já sabe, né, gente? Eu tenho um problema sério, começo a falar, falo mais do que devo. Mauricião, cara, seja bem-vindo, obrigado pela oportunidade de contar contigo. Se apresenta para o povo aí, se eu deixei alguma coisa de lado, ou se eu ocultei, ou se eu exagerei. Fala, Assi, tudo bem? É um prazer aí estar aqui nesse nosso bate-papão, né? Depois aí de alguns anos, né? Aí, uns 10, 12 anos que a gente tem parceria aí nessa parte docente, né? Eu acho que você deu uma exagerada, né? Aí nesse currículo, mas é basicamente isso que a gente faz, né? A gente ministra bastante curso, a gente dá bastante palestra, a gente fala aí um pouquinho de mercado de crédito, cenário econômico, e assim por diante, né? Eu também atuo, como você também, na parte de consultoria de empresas, né? Mais voltada para crédito, fluxo de caixa, essas outras coisas, né? Mas muito bom estar aqui no seu canal e vamos lá falar um pouquinho de economia, né? Economia um pouco diferente do que o pessoal está acostumado a me ver, né, Assi? Porque todo mundo olha lá no jornal, lá 30 segundos, né? 10 segundos. Aqui não, aqui a gente está sossegado, aqui a gente tem mais tempo para desenrolar, pô.
Não, porque você tem. Eu lembro quando eu participei do programa A Grande Ideia do SBT, eu tinha que falar sobre gestão de finanças em 2 minutos. O cara tinha lá 1 minuto para perguntar, tinha que responder 1 minuto se valia a pena vender à vista ou a prazo. Eu pensei, bicho, tem que ser, Pô, né? tem que ser bom. Eu falei, pô, 1 hora dessa eu vou ter mais espaço. Eu falei assim, quer saber? Vou criar meu próprio espaço. Então, estamos no nosso espaço aqui. Mauricião, foi bom você falar sobre isso, porque assim, como nós vamos ter mais que 30 segundos, nós vamos ter mais tempo pra caramba aqui, tá? Para falar sobre o assunto. Eu tenho escutado, né? As pessoas foram falando se o Brasil melhorou, se o Brasil não melhorou durante a pandemia. Fala sobre o PIB, a questão do PIB para lá e PIB para cá, melhorou, piorou. Então, a minha primeira pergunta para você: como será o último trimestre? Sentindo aí você que está o cara que acompanha tudo isso daí, como será o último trimestre? Eu acho que esse ano a gente tem que comemorar para a gente fazer parte desse último trimestre, né? Assim, né? Porque, cara, hoje né, a gente está vivendo, né, esse último trimestre, que eu acho que é o ponto principal, viu? Esse Covid veio, né, acabando com todas as relações econômicas. Não existe nenhuma teoria econômica que observe isso, exceto o pessoal lá do Japão, né? O Japão está muito acostumado com essas curvas de estresse e etc., né? Mas eles têm um tempo de resposta muito mais rápido, etc. O grande problema é que pegou o mundo, né? Então, esse último trimestre aqui, o brasileiro foi para a rua, o brasileiro não quer mais saber de ficar confinado, né? O brasileiro está querendo gastar, você vê aí que o e-commerce no Brasil explodiu, né? Apesar de ter sido uma crise econômica, né? Todo momento de crise a gente tem as oportunidades. Então, a gente teve aí o desenvolvimento do home office, a gente teve aí o desenvolvimento das questões de logística, vê aí o Mercado Livre passa a ser uma das melhores, das maiores empresas da América do Sul e da América Latina, mundial também, por essa questão do próprio Covid, né? Então, a gente vem com um PIB muito fraco, né? Assim, a gente vem lá quase com 10% de tombo do PIB no segundo trimestre. Mas tem um ponto que eu acho que foi o principal. O primeiro trimestre, que a gente tomou 1,5 de prejuízo, a gente caiu 1,5. Primeiro trimestre, todo mundo sabe, né? Primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, né? Janeiro, fevereiro e março. A pandemia começa, primeira morte, dia 13 de março, cara. A gente só ficou 17 dias no mês de março e derrubou 1,5 nosso PIB. Então, todo mundo assustou, né? Todo mundo falou, pô, cara, 15 dias, 16 dias, meio mês, o PIB vai lá e arrebenta, 1,5% para baixo em relação ao trimestre anterior. Todo mundo se assustou, todo mundo falou 9%, 10% de PIB fechando o final de ano, né? E eu acho que o brasileiro se comportou bem na pandemia, eu acho que a gente teve diversas inovações, a gente mesmo andou gastando bastante coisa aqui, né? A gente contribuiu para o PIB não cair, né? Compra fone, compra câmera, compra fundinho, né? Lousa, usa lousa, porque, pô, professor, né? Old school, a gente só sabe, até brinco, né? Tá até aqui, ó, para não falar que é aqui, ó, né? Old school. Essa, né? Assim, pô, é caneta, é apagador. Por quê? Porque a gente não sabe dar aula com PowerPoint, né? A gente não conhece PowerPoint, não é? O nosso PowerPoint é a estrutura, né, de aula, de base de aula. Então, a gente teve, acho que esse princípio, acho que foi primeiro um desafio para todo mundo, é a digitalização, né? Acho que isso foi sensacional, trouxe aí um mega resultado para todo mundo. A gente começou a perceber que Correios passou a ser ineficiente pra caramba, a gente teve ali Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon, os caras arrebentando justamente nos pontos mais críticos do Brasil, que é a questão de logística, né? Então, os aplicativos, então, arrebentou. Tem amigos meus que falam assim, eu não consigo entregar porque eu não acho motoqueiro, cara, não tem mais. Acabou, cara. Um negócio assustador, né? Que as oportunidades surgiram, né? E foi bom. As oportunidades. Até aproveitando isso, eu lembro que eu escrevi um artigo no começo da pandemia, falei assim: olha, nós passamos por 30 dias de negação. Calma, não vai acontecer nada. Não, isso não é nada, isso vai passar, isso tal, a gente resolve.
Aí passou os 30 dias, Maurício, entrou os 30 dias do desespero. Ferrou, errado, quebramos, não temos como. Aí depois passou mais 30 dias, eu falei, calma, peraí, a gente vai ter que aproveitar essa oportunidade. Né? Quebrou o ovo, vamos tentar aqui ver se faz um omelete, já que não dá para fazer o ovo frito, vamos fazer um omelete. Então, essas questões, foi bom que você falou, porque assim, nós passamos por fases, né? Por etapas, e é justamente isso que eu também me vi dentro do trabalho, tentando acalmar as pessoas, né? Para que elas entendessem melhor, porque todo mundo falou assim, pô, como que vai ser o PIB? Eu falei assim, gente, negócio de PIB não é comigo, ó. Tem um amigo meu que fala bem de PIB, né? Eu escuto muito você e o Zé Cláudio Securato, né? Óbvio que a gente tem que confiar no chefe, né? Zé Cláudio, chefe. Um beijo para você, ó. Que estava falando aqui, Marcos Assi, um dos seus professores. Maurício, manda um beijo para ele também, senão vai dar ruim. Pô, lógico, sempre gratidão, né? Pô, o Zé Cláudio, o professor Securato, o pai, assim por diante. Mas o que eu achei sensacional, Assi, de tudo isso, é um ponto que você colocou, que foi a gente como formador de opinião, porque todo professor é formador de opinião, pode ser uma opinião ruim ou boa, né? Que respeite, né? Eu acho que essa profissão trouxe para a gente ser muito mais conselheiro do que educador. Então, quando a gente teve um apagão natural, dia 13 de março, primeira morte, dia 15 de março, meu aniversário, última reunião da família, porque era uma gripezinha, né? Vídeo Bolsonaro, né, cara? Dia 17 de março, lockdown. E dia 17 de março foi a última semana de aula, né, cara? E a gente veio carregando isso aí até março inteiro, abril inteiro. Aí, do nada, o Maurício, que fazia consultoria, que, entrevista, Estadão, broadcast, Globo, puta, aula, consultoria, empresa, tudo, do nada virei pai, exclusivamente pai. Porque meu filho ficou para dentro da minha casa, minha esposa trabalhando na frente do Covid, no Einstein, aguentando esse clima tenso dela dentro de casa, que eu acho que foi um dos piores momentos da nossa relação, pensando de tipo, putz, fica aí, não volta para casa, não venha para cá, porque vai trazer Covid aqui, não sei o quê. E logo em seguida as aulas retomaram. Aí ficar administrando, mulher na linha de frente do Covid, graças a Deus ela não pegou nada. O moleque aqui em casa de 4 anos, aqui em casa eu dando aula, abria a porta, entrava, escrevia na lousa, né, cara? Porra, mas eu acho que esse suporte que a gente conseguiu ter, mostrando não exclusivamente os problemas do Covid, sim as oportunidades, os negócios e a vida segue, porém, sob uma outra ótica, né? Todo mundo fala, o novo normal. Eu falo que é o comum. É um pouco diferente, é o comum, agora virou comum. A gente fica batendo papo aqui, né? Daqui a pouco entra alguém, daqui a pouco sai alguém, assim por diante, né? Pelo celular. Então, essas relações acabaram, né? E eu me lembro que o Securato, o Zé Cláudio, nosso chefe master, né? Me convidou para fazer uma live logo na primeira semana de abril, cara, dia 4 de abril. E eu sentei e falei, cara, vou estudar. Por quê? Qual é a perspectiva da economia do Brasil, cara? 15 dias de Covid, o que você fala? Você tem que estudar, ver o que vai fazer, o que não vai, e vamos para cima. Aí eu virei e falei na live, acho que o Brasil vai cair entre 4 e 4,5. Cara, foi aquele caos. Todo mundo, você tá louco, o FMI tá falando que o mundo vai cair 10, 11%, você tá maluco falando entre 4 e 5 dentro do ano. Eu falei, calma, o Brasil tem um mega potencial de consumo, cara. Basta a gente dar dinheiro. Vi de Lula 2008, né? Assim, a gente aprendeu muito com Lula em 2008, né? Lula, quando eu falo, governo, né? Não a pessoa. Né? Aqui a gente vai discutir política. Não, aqui a gente vai discutir política. Então, lá no governo, Lula, né? Vamos arrumar, né? Já que a gente não edita, né? Assim, vamos arrumar.
no governo Lula, a gente aprendeu que se der dinheiro pro brasileiro, o brasileiro arrebenta, cara. Não tem crise pro brasileiro quando ele tem dinheiro, não. Vamos estourar as contas públicas, mas não tem problema, não. Reduz taxa de juros e ponto, segura. Sim. 26 bi de economia aí, reduzindo taxa de 4, né, de 5%, 5% para 2%. Vamos economizar de um lado e do outro lado a gente faz o quê? A gente arrebenta, solta dinheiro na economia. Né? Aí a gente olha, cai o PIB lá para 1,5%, lá no primeiro trimestre. No segundo trimestre, show de horror, né, meu? Todo mundo 9,5% na cabeça, cara. Taxa de desemprego esticando e uma mega bagunça. Aí vem esse último trimestre. Que aí vem todos os economistas falando, recuperação em V e tal, e a gente vai lá e manda um 7,7. E só para você ter uma percepção, a gente pega aí nesse gráfico aí que a gente está projetando, né, essa recuperação em V, né, então lá, né, o crescimento do PIB, né, em relação ao sempre o trimestre anterior, a gente vem não vê, né, cara? Então, assim, por que deu isso aqui, né? Eu acho que o principal ponto é esse, por que se deu? Primeiro, número muito fraco aqui, né, 9,6, número PIB muito fraco. Qualquer coisa que crescesse, se fosse alguma coisa positiva, ia dar uma esticada, mas ninguém estava esperando, né, tão esticado assim. A gente estava esperando, na realidade, 8,4, 8,6 aqui. Mas o que importa é que a gente recuperou. E a gente recuperou exclusivamente aí por conta de auxílios emergenciais. Governo dando dinheiro, governo dando crédito, né? Então, o governo dá dinheiro, o governo dá crédito, cara. Vamos soltar dinheiro. Aí a gente vem, depois dessa recuperação em V, exclusivamente em cima de dinheiro de governo, vem no melhor trimestre do ano, vivos, pelo menos eu e você, né? Vivos, acompanhando, eu não sei se é a segunda onda ou o final da primeira, elevando. Na minha casa eu não tenho acompanhado, estou sendo bem sincero contigo, não tenho acompanhado os números de Covid por uma questão, desde abril, por uma questão da minha esposa, porque a minha esposa, ela precisou aí ter um pulso muito forte e a gente não, desde abril, desde a primeira semana de abril, a gente tomou uma decisão aqui em casa que a gente não assiste Covid, porque ela vive Covid até hoje, deu uma boa melhorada no número. Aí depois o comércio retoma. Quando o comércio retoma, ela volta para o Covid de novo. Semana passada, 2 dias chegando chorando, não está mais aguentando e tal. Isso retrata basicamente, que eu até brinco com ela, falo, quanto mais você chega chorando, mais a economia cresce. Ela fica brava comigo, ela fala, porra, como você é insensato, Maurício, pô. Eu falei, não, porque quanto mais pessoas estão se contaminando, sinal que mais pessoas em circulação na economia a gente tem. A gente pega Black Friday, a gente pega aí Dia das Crianças e Natal, deva vir um PIB aqui com o pessoal dando dinheiro para as empresas, crédito para as empresas, auxílio emergencial de 1.045 do Fundo de Garantia, 600 ou 1.200, cara, sim, com certeza, a gente deva ter um PIB aí na casa de 4,1, 4,3 negativo. Metade do que o mundo tem. Sim. Mas o grande problema é o seguinte, 2 grandes problemas. A população está andando na rua, se contaminando pra caramba. Sim. Os comércios voltando a uma necessidade de fechar. E outro ponto, esse crescimento, ele se deu por conta do governo liberando o auxílio emergencial. Termina agora, né? Sim. E aí? O que vai ser 2021 lá? Esse é o nosso contexto, né, cara? É a pergunta que vai vir depois, porque é o seguinte, eu acho interessante isso, que até eu brinquei aqui em casa, né, que os nossos políticos também eles auxiliaram muito nessa questão, né, porque eles foram muito negligentes, porque eles pensaram neles, eles não pensaram na população. Porque é o seguinte, eu vou entrar no mercado, o cara mede a minha temperatura. Eu vou entrar no shopping, o cara mede a minha temperatura. Sim. Agora, para votar, ninguém mediu a temperatura de ninguém, né? E, cara, e assim, e a gente tem um problema que o brasileiro... Eu vou ser bem sincero, eu acho que a gente tem que bater palmas para os brasileiros, porque o mês de março e abril, o brasileiro cumpriu o que deveria ser cumprido. Sim. O cara ficou em casa, não tinha transporte, não tinha nada. Depois começou essa briga no ambiente político, o brasileiro desacreditou, aí volta o pancadão, volta para tudo que é lado, né?
Agora, as questões das vacinas, né? Nossa, então, é outra coisa que eu parei de assistir, porque assim, de Covid eu parei porque virou o obituário, né? Não, ninguém fala de nada bom. A vacina agora, o pessoal começou a brigar com uma questão que também afeta a gente, porque assim, se as pessoas estiverem vacinadas no começo do ano, eu até brinquei outro dia, e o novo normal? Assim, gente, eu nunca fui normal, como que eu vou ser novo normal? Né? Exatamente, né, cara? Como? E aí, vamos voltar? Vai viajar? Não vai? Tem um cliente meu, que eu tenho um cliente lá em Rondônia. Quando você vai vir aqui? Assim, o avião está pousando aí? Eu falei, não, então quando que eu vou? Você quer que eu passe aonde? Eu vou pouso em Manaus e vou de carro até aí? O custo é absurdo. Então, calma, segura. Vamos fazer o nosso trabalho. Está fazendo a distância? Você quer a minha presença? Eu também quero, às vezes, estar presente, porque às vezes o zóio no zóio, literalmente, funciona mais. Mas entrega melhor. Faz a parte do jogo. Isso que você falou agora, quando o Zé Cláudio te chamou para fazer uma live para falar o seguinte, foi a mesma coisa que o IBGC. Eu quero que você fale sobre risco, que é a sua especialidade, não sei o quê. Aí nós estávamos falando, aí falaram sobre risco e startup, né? Aí o cara da startup falou, não, porque a startup tem que ter um caixa para 24 meses. Eu falei assim, então vai quebrar, porque, cara, desculpa, quem que vai investir numa empresa que não está oferecendo nada porque está todo mundo parado? Então, calma. Tem empresas, e você sabe disso, você trabalha com esse tipo de suporte, né? De obtenção de crédito, de fluxo de caixa, fazer valuation, esse negócio que eu não sei para que o povo faz, porque ninguém segue depois, né? Acho bacana. Mas é uma coisa interessante. Por quê? Porque tinha empresa que estava vendendo almoço para comer o jantar, meu amigo. Aí ele não vendia mais o almoço, ele descobriu o rombo que ele tinha no caixa dele e não tinha fluxo para 2 meses manter o negócio funcionando. Né? Isso porque o governo ainda criou alguns pacotes de ajuda aí, tributário, trabalhista, mas assim, isso me preocupa muito, né? Trazendo, né, dentro do cenário que você está trazendo do mercado de crédito, de finanças, né? Vamos pensar, né? Finanças não inteligentes, né? Que 80% das indústrias do Brasil são empresas pequenas, que o cara não tem nem sistema. Sim. E o cara, é o que você falou, ele já vendia o jantar de hoje para comprar o jantar de amanhã, ele não vendia para o almoço, mas só que ele tinha um fluxo de caixa muito curtinho. O grande problema é que, assim, onde já imaginou que risco, né? Você que trabalha com risco, qual que é o risco de uma pandemia acontecer, né, cara? De você zerar a sua receita. Pô, supermercado, você ter redução de 20% de receita. Teve aquele mega aumento, todo mundo, vamos comprar, porque vai acabar a comida, e não sei o que. Isso, vamos. Né? Tipo, porra, isso esticou o preço. Vamos fazer um bunker, botar comida no Vamos fazer um bunker, pô, né, tá parecendo americano quando fala, vai garoar, né, meu? O cara já tá debaixo da terra lá, já com 1,5 toneladas de alimento e de água, né? Sim. E nessa brincadeira, eu vou te dizer, pelo menos as empresas que eu tô pegando agora, porque o mercado de crédito, para mim, voltou no mês 6. No mês 6 que a gente retomou o mercado de crédito. Os bancos viraram e falaram, a gente vai dar dinheiro. É verdade? Não é verdade. Os bancos só foram dar dinheiro porque o BNDES entrou com um aporte de 80% do risco. Ponto final. Acabou. Entendeu? Os caras estão liberando aí 100 bi, né? Assim, vamos liberar 100 bi de crédito. A gente pega banco pequeno, banco médio, startup, fintech, pega qualquer coisa aí. Os caras, vamos dar crédito. Só está dando crédito porque alguém está assumindo o risco. Capital próprio ninguém está colocando, porque isso muda índice Basileia, né? Aí entra, né, entra na sua disciplina aí forte. Né? O que me preocupa agora é o seguinte: o governo prorrogou folha de pagamento, o governo prorrogou os impostos de março, o governo deu auxílio emergencial, o governo liberou crédito, dia 31 acaba tudo. Acaba o trimestre, acaba o ano. Né? Quem vê fala, nossa, 2021 vai ser uma maravilha, né? Cara, o coronavírus está aí, ele ele não foi embora, ele não vai morrer, né? Como disseram, né? Até o Dória suspendeu o ano novo, né? Tipo, né, cara, não vai ter ano novo, né? Não vai ter ano novo, né? 2021 chega, as coisas vão acontecer com normalidade, etc. Mas as empresas, praticamente, o meu segmento, que são empresas até
70 milhões, 80 milhões de faturamento ano, que é o segmento que eu trabalho, entre 4 milhões e 80 milhões, 95% das empresas tiveram uma quebra de caixa de 70%, 80%. Sim. E o cara virou e falou, meu, eu não tenho dinheiro para poder pagar condomínio. Por quê? O custo, ali, suspendeu o funcionário, para não estar pagando tributo, não está pagando não sei o quê, mas o cara não tem receita. Eu estou fazendo consultoria por uma rede de estacionamentos, o cara tem 18 estacionamentos. Assim. Faturamento ano passado, 38 milhões ano. Esse ano, 94 mil. Como mantém a máquina funcionando? Ah, você tem que ter faturamento de 2 anos para poder sustentar? Porra, não adianta, cara. Imagina a minha situação lá, eu não querendo falar pro cara. Eu falo, não, porque eu sou um cara que monta startup. Aonde? Nos Estados Unidos. Ah, tá. Você monta startup, cria todo aquele cenário. O cara que compra depois, o risco é dele, né? Pensei, né? Porque eu não posso falar isso, né? No lugar, como eu sou da Comissão de Risco, Gerenciamento de Riscos Corporativos do IBGC. Eu olhei e falei assim, então é o seguinte, né? Então todo mundo está falando sobre aquele negócio do cisne negro, né? O Brasil está vivendo o urubu sem pena, que o urubu caiu e está indo para cima, assim, como que eu volto? Porque, sabe? Desculpa, né? O cisne negro é bonito. Nós não temos cisne aqui, né? Nós só temos pato, ganso, marreco e galinha, né? Eu acho que a gente tá mais pra pato, né? Que não faz nada direito, né? Não voa, não vai porra nenhuma. Mas, cara, um negócio engraçado, né? No meio da pandemia, a gente teve esse tombo de PIB, depois começa a reverter, bolsa de valores explodindo, cara. Dólar tentando bater 6, depois que normaliza, né, o efeito pandêmico, né, trouxe todo o estresse no mercado, né, bolsa cai, não sei o quê. Depois, bolsa não para de subir, cara. 115 mil pontos estava hoje aí, né? 115 mil pontos e 500. Porra, né? IPO, ano de IPO fortíssimo. Né? Pessoal não emitindo debênture, né? Uma porrada de fintech aparecendo aí do nada, né? Banco Central liberando bastante coisa, né? PIX acontecendo da noite pro dia no meio de uma pandemia, nota de R$200 que entra que tem que sair porque é do mesmo tamanho da nota de 20, eu não sei se você acompanhou essa palhaçada. Né? Cara, porra, porque a pessoa que tem deficiência visual não sabe qual é a distinção de uma nota para outra. Porra, Banco Central, caraca, né? Pô, Roberto Campos, admiro pra caramba, né? Fiz parte, né, de um conselho executivo de mercado de crédito, como você também. Um dia desse eu vi você lá no Senado Federal, né, no Congresso Federal, a convite, e não por política, isso enobrece o nosso ego, também participei, né, dessas coisas, né, muito legal, né, assim, é legal porque é alguém ouvindo a gente, né, cara? Sim. Tem pessoas que falam que você virou político, né? Tá tudo errado, né? Não é, a gente não vira político, a gente tem o nosso nome, a gente é um bom profissional. Eu fui lá alertar sobre prestação de conta, até porque, na realidade, eu recebi algumas reivindicações de algumas pessoas lá, assim, professor, como o senhor é um cara que não tem medo de falar, e a gente está com um problema de prestação de conta, eu queria que o senhor falasse. Eu sei que eu vou falar, mas são poucos que vão ouvir, né? Porque é aquela questão. Muitos ouvem, mas não escutam, né? Então, eu vou fazer a minha parte, metia o pé na jaca, né? E essa é uma questão que você está falando, assim, a gente tenta dar uma orientação, tanto que você já me conhece há muito tempo, você nunca ouviu eu falar sobre compliance político, já ouviu? Não, como você também nunca viu minha matéria, por exemplo, acabou de sair uma matéria minha aqui na Suno, também é a mesma coisa, sem política nenhuma. Eu falo sobre compliance para empresas privadas que precisam sobreviver mediante a questão da estabilidade de economia, a estabilidade de taxa de juros, né? Então, de planejamento estratégico, né? Assim, hoje o compliance é planejamento estratégico, né? Hoje não tem jeito. A empresa que não teve um bom compliance, não tem as regras muito bem definidas, cruzamento de bolso pessoa física e pessoa jurídica, independente do tamanho da empresa, esse cara tá passando um perrengue agora, viu, cara? Esse cara tá passando perrengue. Por quê? O cara vai lá, compra, que nem recentemente, fui fazer crédito para um cara, comprou um apartamento de 1 milhão, pessoa física, e comprou uma casa lá em Peruíbe.
tá? Mais 1,5 milhão do bolso, em janeiro desse ano. Olha só como ele está feliz. E agora precisando de 5 milhões. Pô, peraí, não é? O cara, 2,5 milhões, uma empresa que fatura 20 milhões no ano, pô, né? Cadê o compliance? Cadê a governança? Cadê a gestão de risco? Cadê fluxo de caixa? Tome crédito agora, né? Mas, cara, voltando para cá, né, para os assuntos econômicos, a gente começa a olhar agora a economia com um problema sério. Né? Nova onda do Covid, uma briga política entre alguns governadores e o nosso ministro da Saúde. E o que me preocupa mais, tá, assim, o fim do auxílio emergencial. Vai ser prorrogado, não vai ser prorrogado, aí entra nessas questões de contas públicas, né? Porque né, tem a lei da responsabilidade fiscal, se vai ser aprovada, se não vai, se vai ser orçamento de guerra ou não. Então, para 2021, a gente já começa a ter alguns reflexos de 2020. Primeiro reflexo, inflação subindo. Fato. Isso já está batendo no nosso bolso. Quem tem contrato de aluguel ou contrato de prestação de serviços que é corrigido pelo IGPM, o cara está amargando. O cara está amargando 25% praticamente, 24% de aumento do IGPM. Né? Por que o IGPM aumentou tanto em 2020? Né? Primeiro, flutuação do dólar, altíssimo esse ano. O dólar saiu de 4,70 para 6, depois caiu para 4,70, depois para 6, 5,15, tá louco, tá? Outro ponto foi o quê? Como né, eu brinco muito nas minhas aulas, tem a rodinha do mal-mal, né? A rodinha do mal-mal, né? Você tem o consumo, que né, coloca mais dinheiro na minha rodinha, né? Assim que ela vai abrindo. Mais consumo, mais produção, mais trabalho, que dá mais dinheiro. Então, quanto mais você vai circulando isso aqui, mais o PIB vai crescendo. O que aconteceu? Pandemia, você não tem consumo, você teve um pouco de produção. O que aconteceu com a produção? Zerou. A produção cai. A gente volta lá atrás, 2006, 2004. Aí o que me acontece? A Europa abre, e o Brasil vai lá na sequência e abre. Hoje falta o quê? Hoje falta tudo, Asa. Hoje falta tudo. Falta alumínio, falta cobre, falta papelão, falta uma porrada de coisa. Sim. Isso está trazendo, né, dentro do IGPM, para quem não lembra o que era IGPM, é a inflação intermediária, né, entre o início da produção e o preço final para o cliente. Isso aí que é o IGPM, que é a inflação de custos mais básica. Tá? Então começou a acontecer o quê? Um excesso de demanda por falta de produção. Por quanto tempo isso vai demorar para atingir a gente? Então, o IGPM ficando alto em 2020 e 2021 vou ter uma pressão inflacionária. Primeiro ponto. Segundo ponto, fim dos auxílios emergenciais, seja de crédito ou de dinheiro. Tá? Terceiro ponto, nova ordem econômica internacional a respeito de mercadorias internacionais. Novo presidente americano é completamente diferente de Trump. Então a gente deve ter uma reorganização nos trades, nas trocas comerciais, no mundo inteiro. Por quê? Porque o Trump gostava de acordo bilateral e briga bilateral. Agora, com o novo presidente, a gente deve ter o quê? Acordo multilateral no mundo. Isso vai arrebentar as economias emergentes. Arrebentar no sentido de crescer, cara. Por quê? Quem suporta toda essa economia internacional somos nós. Nós quem? Os pobres. Os países pobres. Os fabricantes. Quem trabalha mais. Custa mão de obra mais barato. Custa mão de obra mais barato. Custa mão de obra mais barato. A gente vive do que a gente vivia lá atrás em 1500. A gente vive da terra, né? A gente vive de agronegócio, mineração e assim por diante. E o mundo está precisando disso. Então a gente deve ter uma pressão inflacionária do IGPM subindo, trazendo IPCA subindo, trazendo o preço das commodities internacionais também subindo. Sim. Mas ao mesmo tempo o mercado externo bombando. Vai bombar, principalmente agora. Que na Europa está chegando a vacina. A Europa está chegando a vacina. Chegando vacina lá, os caras vão abrir a economia, a gente não vai ter todo mundo vacinado aqui no Brasil, vai demorar 1 ano para vacinar, né? Primeiro a população carcerária, depois a gente. Pega lá a fase 1, 2, 3, 4. Graças a Deus, como eu tô na fase 1,
porque a gente está dentro dos profissionais de saúde, então a gente deve receber a vacina primeiro, mas... Eu tenho o copo fechado, eu não estou preocupado com isso. Eu já falei que eu tenho o copo fechado, não se preocupa. Mas, assim, vai dar um problema, cara, porque se a vacina chegar, Marcos Assi vai tomar, Maurício Godoy vai tomar, você não vai desenvolver a doença, mas você pode transmitir. Sim, eu sei. O povo vai fazer o quê? Vamos pro carnaval, uhul, pô, vamos pra festa de julho, as festas nordestinas, pô, lembra quantas vezes nós fomos lá pra Fortaleza? Festa nordestina, cara, né? As festas juninas no Nordeste, cara, é maior do que o Réveillon, do que o Carnaval. Sim. Isso vai dar problema. Então, a gente vem com um cenário de uma pressão inflacionária, com o governo com uma necessidade menos de investir para poder reativar a economia, altamente dependente do mercado internacional. Bolsonaro, quando eu falo Bolsonaro, o governo Bolsonaro deva baixar um pouco a cabeça, né? Deva baixar um pouquinho a cabeça, se colocar no cantinho e ver que a gente tem que ter uma briga econômica e não mais uma briga política, com as relações diplomáticas, vamos entender nesse sentido, né? Então a gente deva ter essa nova ordem. E assim, e o Brasil vai ser o país, cara. Eu vou falar, nossa, mas como assim? Olha para a América do Sul, me diga um país que esteja economicamente bem. Pega a Colômbia, Peru, os caras estão tudo com 3 presidentes numa semana, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, né? As empresas saindo da Argentina, as empresas estão saindo da Argentina, cara. Então, assim, isso é ruim? Pô, é ruim pra gente que está no Mercosul, mas é excelente pro Brasil receber investimento, cara. Sim. Então, a gente deva ter investimento estrangeiro entrando pra caramba, que é isso que está explicando essa Bolsa de Valores decolando. Sim. A gente vive de expectativa, né? Então, a gente deva ter um dólar com tendência de menos flutuações, mais estável. A gente deva ter uma inflaçãozinha querendo dar um repiquezinho. A gente deva ter ingresso de dólar pra caramba, investimento estrangeiro direto na nossa produção pra caramba. E dentro do mercado financeiro, a gente deva ter aí muito banco internacional querendo comprar fintech boa, hein? Sim. E você que trabalha você está lá dentro dos bancos, lá dentro de cooperativas, né, instituições financeiras, e com toda essa brincadeira, assim, a gente deve crescer no mínimo 3% com um cenário ruim. Cenário ruim, 3%, mesmo com elevação de taxa de juros, viu, cara? Por quê? Não tem como. O governo está gastando esse ano, a conta não vem nesse ano, então eu não aumento a taxa Selic nesse ano para poder zerar a minha conta. Eu tenho que aumentar minha taxa Selic sobre o aspecto de arrecadação e de gastos, né, para eu poder me financiar, eu emito título público. Vou emitir esse título público por ano que vem, cara. Não vou mais ficar emitindo título público para pagar essa conta. Então a gente tem uma pressão inflacionária com elevação da taxa de juros, né, com atração de dólar. O que mais você quer? Pô, 3 de crescimento. Olha que delícia. Né? No mínimo. Taxa de desemprego, deva subir. Por quê, cara? Porque a gente tem um conceito de taxa de desemprego meio maluco, viu, meu? É quem está procurando emprego. E não quem foi demitido. Tá? Então, esse negócio é maluco, cara. Você imagina o seguinte, a economia vai reaquecer, você tinha 2 pessoas, uma trabalhava e a outra não trabalhava em casa. Como a economia está crescendo, essa pessoa que não estava trabalhando começa a procurar emprego, aumentou a taxa de desemprego, cara. É natural isso acontecer. Tá? Então, a gente deve ter 14% de taxa de desemprego o ano inteiro. Vai ficar flat. Não tem problema. Tá? Mas só que a gente tem o melhor número de outubro de novas vagas de formalidades. Então, cara, para ano que vem eu estou super otimista, mesmo com o governo não colocando o auxílio emergencial, não estendendo. Vai estender, não vai, X, Y, Z. Mas, cara, eu vou te dizer, a pauta aqui, taxa de juros para 2021, está diretamente associada a gasto público, a inflação, a crescimento, né? Por isso que a gente altera as taxas. A gente já está falando de 3,25%. Né? A Selic deve aumentar. Tem que aumentar. Né? O Brasil não suporta isso aqui. Por quê? Simples. Pior investimento do ano, qual é? Qualquer um que seja de renda fixa. Poupança, rende
1,5, com inflação a 3, tá bom, você tomou 2. Então a gente já está na hora de fazer o quê? De voltar essa taxa de juros para um patamar um pouco mais alto, trazer a inflação um pouco mais para baixo, para a gente ter um ganho real. A partir do momento que a gente tiver um ganho real, o investidor estrangeiro vem para cá. Sim. Aí vai ficar lindo. Mas tem um ponto, viu, Arce? Isso a gente pode rasgar o que a gente está falando aqui de otimismo. É o que você foi dar uma palestra para os caras. Gasto público. Se a gente não colocar, se a gente não melhorar a eficiência da arrecadação, não estou falando criar novos impostos, eficiência na arrecadação. Gastar corretamente. E gastar corretamente, ou seja, criar o IVA, né, o Imposto de Valor Agregado, que é a reforma tributária, um puxadinho tributário, né, aqui, né, reforma é alguma coisa muito grande, né? A gente acabou de ver eu acho que uma reforma que a gente pode falar que foi reforma foi a trabalhista, que a gente mudou muito a estrutura da trabalhista. Agora, a previdenciária foi um puxadinho que nem a gente fez lá em 99, 2002, assim por diante. Tá? E depois a reforma administrativa. Tá? Se a gente não colocar isso em pauta no ano que vem, aí você pode esperar um PIB de 1,5% em cima dos 4,5%, ou seja, nada. Você sabe que essa questão da ajuda emergencial, né? Eu até comentei. A gente comenta internamente, que eu também não tenho comentado fora, porque eu estou de saco cheio de mimimi, né? Que se você defende, você é da direita. Se você fala, você é da esquerda. Se você não sei o que, você é centrão. Filho, eu estou num buracão. Quero só entender a mola lá no fim do buraco para subir, né? Para usar como trampolim. O problema é o seguinte: o governo já deu uma coisa que ele não tinha. Venhamos e convenhamos, tá bom? Ele não tinha. E aí a extensão dele é aquela história: pô, como que eu vou tirar da onde para cobrir esse troço todo? Né? E é que você acabou de falar. Você faz isso, a conta vem, meu amigo. Não adianta, é que nem cartão de crédito. Você não tem dinheiro, gastou no cartão? Olha, comprei um monte de coisa. Daqui 30 dias você pode ficar tranquilo que a conta vem. Né? E é uma coisa essencial. Até eu comentei outro dia com uma aluna, assim, pô, professor, mas é um contrassenso do governo a gente partindo para o Pix para fazer transações eletrônicas e ele emite a nota de R$200. Eu falei assim, olha, o governo precisava de dinheiro. Ele não pode, ele tem uma quantidade de notas que ele pode emitir das que já existem. Então, ele criou uma nova para poder suprir o caixa dele. Isso liquidez. Exatamente, cara. Ele não podia emitir mais nota de R$2, né? Porque ele tem uma limitação do papel. Criou-se uma nova moeda para suprir o caixa. Cara, desculpa. Se eu estiver falando bobagem, me corrija, mas assim, ele tinha que suprir o caixa com alguma coisa. Ele não é que ele deixou de lado o eletrônico, é que ele precisava de caixa, meu amigo. Mas ao mesmo tempo, né, se a gente começa a ver o seguinte, por que nasce a nota de R$200? Você lembra quando liberou o auxílio emergencial, que tinha gente que não tinha CPF? Sim. Quantos por cento da população brasileira é banqueirizada, né, cara? Então, eu acho que isso mostra que o Brasil tem muito ainda o que crescer no desenvolvimento social. Sim. Então, eu acho que essa nota, eu acho que acho que a pandemia trouxe algumas coisas positivas para a gente. Primeiro, a gente conseguiu construir hospital de campanha em 2 meses, cara, inédito. Não estou preocupado com o preço, tá? Não estou discutindo o preço, pelo amor de Deus. É o processo. É o processo. É a forma, depois de ver. Os caras construíram. Pô, legal. Mas tudo bem. Ao mesmo tempo, o governo foi lá, conseguiu inserir quantos milhões de brasileiros que não tinha conta em banco. Sim, que não existiam perante o governo. Isso porque já falaram há muito tempo atrás que tinham acabado com essa população miserável. Não, mas o cara nem miserável é, porque nem existia. Não sei nem se o cara é miserável ou não, né? Exatamente, o cara não tinha CPF, o cara não tinha título eleitor, o cara não tinha conta e também não estava recebendo Bolsa Família. Uhum. Então, a gente sabe aí que é por volta de 53% da população brasileira que tem conta no Brasil. Agora vamos esperar o próximo levantamento da Febraban para ver para quanto foi com a pandemia. Uhum. Aí agora a gente pega as pessoas, por não terem conta no banco, abriram a conta digital e o cara foi lá na Caixa Econômica e sacou o dinheiro. Sacava quanto? 600 ou 1.200.
Cara, ou você entrega 600 pau num bolo disso aqui de nota de 5, de 2, de 10, de 20, ou você entrega um bolinho pequenininho na nota de 200. Então, a gente cria a nota de 200 por uma necessidade de otimização circulação de dinheiro. Da circulação do dinheiro. É o que eu brinco. Coloca a rodinha, põe lá na minha rodinha mais dinheiro. Pô, vai crescer, pô. É automático. Mas só que a gente tem que tomar cuidado no seguinte. O governo imprimindo papel moeda vai dar hiperinflação? Que é uma discussão aí. Não vai dar hiperinflação. Por quê? Porque a gente não está pagando o título público com esse dinheiro que foi impresso. Sim. Esse título público aí, ele foi vendido, foi negociado de volta para o governo, e o governo meteu o dinheiro. Então é política monetária. Sim. Né? Não é, tô gastando, vou imprimir o Casa da Moeda. Imprima mais papel moeda aí que eu preciso pagar dívida. Então, por isso que para o ano que vem a gente vai ter essa obrigação de cobrar do nosso Congresso as reformas estruturadas, as reformas estruturais, tributária do lado da arrecadação e orçamentária na administrativa. Por quê? Estados Unidos mesmo, o Trump fez uma espécie de auxílio emergencial lá, também dando $1.000. Você não encontra ninguém para trabalhar. Você não encontra ninguém para trabalhar. Né? Então, assim, foi legal? Pô, foi legal, porque é emergencial. Mas, ao mesmo tempo, opa, vamos tomar cuidado. Pô, vou dizer, né? A gente tem aí, por exemplo, algumas situações que nós tivemos aqui que a gente ouve pessoas próximas, falaram o seguinte, minha faxineira ganhava 1.200, nada contra as faxineiras, estou dando um exemplo, lá que fique bem claro. A minha faxineira... Só um exemplo. Minha faxineira, por exemplo, que eu sou síndico aqui no meu condomínio, né? Já que eu não tenho nada para fazer, eu sou síndico também. E eu estava conversando com uma das moradoras, ela falou, eu pagava para minha faxineira ficar aqui por volta, né, para minha diarista e tal, ela ganhava por volta de 1.200. Ela está ganhando 1.200, ela não está querendo vir trabalhar. Né? Mas isso não é a população brasileira, mas sim é um lado nocivo da nossa falta de educação financeira. Sim. Né? Porque o cara poderia receber os 1.200 dele lá do governo e ganhar mais 1.200 trabalhando e tal, mas estava confinado e não sei o quê. E resumindo, a pessoa, né, a diarista acabou pegando Covid e tal, e agora está trabalhando normal. Porque ela viu que há necessidade de se trabalhar e etc. Mas só que esse efeito de auxílio emergencial, ele começa a trazer um sério prejuízo para a gente nas nossas forças de trabalho. Enfraquece a força de trabalho. Sim. A hora que acabar esse auxílio emergencial, você vai ver a taxa de desemprego subir. Sim. Tem que se preocupar. Quando o pessoal vai procurar emprego. Quando o pessoal vai procurar emprego. Entendeu? Então vai subir? Pô, vai subir. É alguma coisa desesperadora? Não é uma coisa desesperadora. É natural. Sim. É natural, porque foi dado sem... O Brasil não tinha o controle dessas pessoas que precisavam. Né? Mas, assim, ano que vem, né, eu acho que a gente está com um problema sério. Vamos ver quem serão os presidentes, né, das duas casas que mandam no Brasil, para ver se esses caras vão se preocupar com o plano econômico que está lá na cabeça do Paulo Guedes, né, cara? Porque se os caras não cooperarem como cooperou aí o Congresso, que diz, né, vamos dizer, no sentido econômico, esses 2 anos aqui, 2019, 2020, o Congresso veio muito forte a favor da nossa economia, reformas duras, os últimos anos foram reformas duras, né? Reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma tributária, reforma administrativa, só ficou faltando a reforma eleitoral, a política. Sim, né? Outra história que é complicado. E aí a gente começa a ter um cenário muito mais otimista, mas vamos ver. Bolsa de Valores está precificando esse otimismo. Você sabe que você falou uma coisa interessante. Chegaram a comentar comigo, né? Porque às vezes a gente tem alguns amigos que vêm comentar, assim, pô, você não acha? Os Estados Unidos deu $1.000 para a pessoa, né? E aqui nós demos R$600. Eu falei assim, você não está convertendo, não, né? Porque se você converter reais para dólar, os Estados Unidos deram bem mais. Só que é o seguinte, você tem que fazer um por um, $1.000 lá, como se fosse R$1.000 aqui, tá? A economia deles é a mesma coisa. É mais ou menos que nem eu assisto, às vezes, os Irmãos à Obra, né?
o cara pega a casa, ó, 600 mil dólares, 800 mil dólares. Meu pai estava aqui em casa assim, pô, filho, se a casa lá custa 600 mil dólares, aqui construiria quanto? 600 mil reais, pai. É 1.000 e 1.000. Você tem que entender que é um modelo da economia. Você não pode converter isso para poder fazer a compra. Ele está fazendo lá no modelo. 1 milhão lá é 1 milhão aqui. Só que a diferença é a economia. Nós estamos trabalhando em reais, ele em dólar. A proporção é a mesma. É que às vezes poder de compra, né? É, porque ele quer converter. Porque se o cara converter, a casa lá custa 6 milhões. Você está louco? Você vai comprar uma casa de 6 milhões? Né? Então, eu falei, calma. E assim, os Estados Unidos... $1.000, cara, desculpa, $1.000, e nós estamos dando aqui, dependendo para a família, R$1.200 também. Então, assim, ó, não estamos errados, mal. É que o dinheiro... E lá atendeu 80% da população americana, né, que ganhava abaixo de $20 mil, se eu não me engano, né, que foi a regrinha deles lá e tal. Né, assim. Mas... Hoje de manhã eu estava escutando que a Alemanha vai fazer um lockdown agora no Natal e no Ano Novo, e aí o governo alemão já está dando lá uma ajuda para as empresas, né, em os milhares de euros lá, para que elas possam ter caixa, porque ela vai fechar como que ela funciona, então vai auxiliar, mas ela já sabe o tamanho do risco do problema. Só que nós estamos falando de uma Alemanha, né, que tem um outro modelo, que o balanço deles lá todo já tem provisão de perdas, mesmo que as perdas não se materializem. Aqui você quer fazer uma provisão, o cara quer bater em você. Que é para proteção da própria empresa. Você faz a provisão, você tira do resultado para proteção dela. Não, eu tenho que mostrar resultado. Assim, aí depois não dá merda lá, aí você não sabe o que fazer a gestão de risco. Cara, é igual, cara. Só muda o CEP e o CNPJ, bicho. É impressionante. Mas é muito engraçado isso, né? Assim, como que as pessoas gostam de comparar economia subdesenvolvida ou em desenvolvimento com economias fortes, né? Você pega, por exemplo, vamos comparar Estados Unidos com o Brasil. Cara, soma o PIB da zona do euro inteira. Coloca mais um pouquinho de China, dá um PIB norte-americano. Cara, não dá para a gente poder ficar discutindo isso. Né? Mas, meu, o que eu acho, viu? Assim, eu acho que a gente está para o caminho certo. Eu acho que a gente vai ter muito tranco e barranco aí para o ano que vem. Né, no sentido mais dentro do ambiente político. O ambiente político que eu digo nessas reformas estruturadas que a gente tem que fazer, vai ter que fazer. O governo, ele deveria estar já discutindo isso aqui, não ficar discutindo prorroga, não prorroga, prorroga, não prorroga, prorroga, não prorroga. Meu, já libera o orçamento desse negócio aí, ó. Se reelege o Maia, se reelege... Não, sabe? E assim, perde um tempo. Você perde um tempo, tem que levar isso para um lugar para depois os caras lerem a Constituição. Assim, não pode, acabou, cara. E o que mais acabou, foi de 6-5, né? Poderia ser 11-0 ou 10-1. Pô, ontem eu estava discutindo isso, né? Os caras são revisores, né, de texto, né? Porque, cara, é impossível você ter empate técnico e deixar na mão de um resolver, né? Isso quando um não tirou férias ali, né? Tirou licença e deixou empatado que ganhava, né? E vamos soltar André do Rap. E assim a gente... né? Solta e manda buscar e até agora. Não achamos. Agora. Já gastamos em torno aí, que diz o Dória, mais de R$2 milhões para poder buscar o cara de volta que não deveria ter sido solto. Mas assim, eu acho que a gente tem que pensar no que deu certo no Brasil na pandemia. Vou dizer para a gente mesmo, entre eu e você como professor. Cara, de 0 a 10, eu tive 10 dificuldade da aula online. De ficar sentado aqui batendo papo com o aluno. Cara, precisei comprar lousa, precisei investir dinheiro. Por quê? Porque eu não sou professor digital, cara. Né? Eu preciso mudar. Tá? E isso fez também que as empresas precisassem mudar. Sim. O mercado precisasse mudar. A gente vem aí há mais de 10 anos sendo questionado, o MEC, a respeito das aulas online, se pode ou não pode no ensino médio. E agora, MEC, como que fica? Né? Pode, socou tudo. Mas não preparou ninguém para isso, que é o problema. Eu, por exemplo, Mauricião, eu posso dizer para você que, para mim, né,
Eu já estou acostumado com aula online faz muito tempo. Eu posso dizer assim, eu comecei a falar da aula de contabilidade online usando o Flipchart. Tudo bem que eu tive que usar o Flipchart, porque contabilidade no PowerPoint só Jesus na causa, né? Então não dá. Aí usando o Flipchart, dando aulas para universidade, da Unicescom, da Unicel. Eu comecei a dar aulas assim. Então eu me habituei, né, com isso. E assim, quando veio o modelo, eu falei assim, agora preciso também me reinventar um pouco da moda para trazer o povo de volta, né? Outro dia eu até brinquei que aula online parece sessão espírita. Às vezes eu me sinto o Chico Xavier. Aí você fala assim, fulano, você está aí? Se você está aí, fala alguma coisa. Parece aula, parece sessão espírita, não parece? Nossa, você tem que ter difícil, né? se manifestar, né? E as piadinhas que você faz que nem você aguenta mais rir, né? Porque as piadas são sempre as mesmas, né? Você lembra quando na introdução você falou um negócio que a gente dava aula para um grande banco espanhol, né? Não vamos dar nome, né? Que eu entrava de manhã e comia 40 minutos do seu almoço, não é verdade? Aí eu tinha que terminar a aula, era 1h da tarde e terminava 1h30, e você tinha que estar às 2 na sala de aula, sim, né? Sim. Aí e a gente tinha que fazer. E aí os caras voltavam às 2h30, acabava com a sua aula. Então, assim, e essa pegada, né, de dar aula online foi um negócio, assim, que a gente teve muitos influencers aí, né? A gente teve muitas pessoas falando asneira pra caramba. Por quê? Cara, qualquer pessoa, depois que fez um curso de 1 hora, virou trader, depois virou um cara de compliance, virou economista e saiu pulverizando coisa pra caramba de informação. Não sei se isso é positivo ou negativo, né? Mas isso tirou um pouco do nosso foco de querer criar conteúdo, de discutir os assuntos, né? E, cara, eu vou te dizer, assim, falar de economia no Brasil, no meio de uma pandemia, é só maluco. Não, você tá de parabéns. Eu não estava conseguindo falar de só maluco, cara. Controle interno. Aí eu migrei para indicador de performance. Aí comecei a orientar como melhorar a análise do processo, ciclo financeiro. Cheguei a dar uma aula para os caras de ciclo financeiro. O cara assim, pô, o que é isso? Eu falei assim, por isso que você está desse jeito. Você nunca avaliou quanto tempo você demora para soltar o seu estoque, quanto tempo você demora para receber, quanto tempo você demora para pagar. Você nunca fez isso. Agora que você está nessa situação, você está vendo o tamanho do buraco que você tem. Isso Sim. Quando não tem inadimplência. E você tem inadimplência, é mais um nabo que vem para você. Aí o seu negócio, eu falei pro cara, vira agronegócio. O cara assim, como assim? É pepino, é abacaxi, é nabo. Você não tem noção, meu amigo. E não vale nada. E a empresa não vale nada. Não é? Falta de gestão, cara. Mas isso eu achei muito legal da pandemia, trazendo, olhando um pouco de cenário de mercado financeiro, olhando um pouco de cenário que você está falando de finanças, né, incorporado à economia. O que deu de problema com operação de crédito no começo, e agora não, agora o pessoal está um pouco mais leve com as questões de crédito. A pessoa vira e fala, nossa, o governo ele teve uma sacada, o governo, que eu achei sensacional. Ele virou e falou, o BNDES vai dar dinheiro para todo mundo. Tá? Você vai conseguir pegar 30% do que você declarou no ano passado. O cara se ferrou. Não declarou bosta nenhuma. O cara que tinha caixa 2, tributário, o cara se ferrou. Então o governo já está fazendo o quê? Castigando agora esse cara, colocando no canto e falando, você deixou ele pegar dinheiro a 3% no ano, cara, com um ano de carência. Valeu a pena? Aí agora vem o Pix, não sei se você viu, saiu um relatório na sexta-feira, que as operações de Pix superaram as operações de saque lá no Caixa Tem, dos auxílios emergenciais. Olha a importância da gente ter a digitalização, e a gente deva caminhar agora para uma economia muito mais lisa, uma economia muito mais limpa, para o pessoal... Você vai ver o Open Bank, que é Nossa, cara! Que vai... E era assim... Aí acaba a minha profissão, viu? Só ia acontecer os S1 para os S2. O Banco Central meteu os S5 no meio, filho. Os caras estão chorando na rampa. Soca todo mundo. Estão chorando na rampa para a lágrima descer mais rápido, bicho. Porque os caras não têm noção
que do nada ele vai ter que preparar todo o teu processo. E, vai dar o que falar sobre isso. E o que a gente viu de bancão aí sofrendo por conta de PIX, né, e isso traz para a gente um ponto econômico sensacional. Um ponto econômico sensacional. Por quê? O dinheiro não fica mais parado em compensação. Sim. O dinheiro está rodando full time, 24 horas, 7 dias. Por que você faz essa operação? Porque eu ganho no float. Lembra do float? Ganho no float. O cara tá ferrado, ó. Toma, no zóio. Eu ganho no float. Com essa taxa desse tamanho, no float, o que você está ganhando? Se você bobear, o seu custo está maior que o ganho. Por isso que os caras estão tendo que dar crédito. Os caras, mas aí vem o PIX. Depois vem Open Banking. O governo vai ter que criar uma tributação em cima de PIX. Isso vai ser fato. Para monitoramento da Receita Federal. Pronto, sim, acabou. Você vai fazer declaração de ajuste de renda. Você não vai fazer declaração de imposto de renda. Então, o PIX, com uma tributação qualquer que seja feita lá, 0,000 alguma penalties aí, vai trazer para a gente uma melhoria da arrecadação, cara. Isso que a gente está falando, isso que a gente só está olhando num ponto. E o Open Banking, se você cruzar cadastro positivo, Open Bank e PIX, só falta ter a moeda digital. Cara, você vai ter o cruzamento econômico perfeito internacional, com sim, PIX internacional e assim por diante. Isso vai trazer um novo perfil das pessoas que gastam. Então você pega aquelas pessoas mais humildes que só usam cartão de débito porque tem conta salário, que só ficava restrito àquela instituição financeira que tinha acesso. O PIX já descaracterizou isso, porque o cara pode ter lá um XYZ de banquinho ou bancão, cartãozinho ou cartãozão, né? E essas empresas estão fazendo um mega blockchain disso aqui, né? Fazendo um mega blockchain disso aqui, para poder jogar para as operações de crédito de uma forma geral. E isso vai trazer o que nós vimos lá atrás, né? Com o precursor do cartão de crédito para a pessoa que não tinha cartão de crédito. Né? Que nós vimos isso aí lá atrás, em 2008, 2009, né? Então, isso aqui vai trazer... Eu sou mais antigo, Maurício. Eu lembro quando o Bradesco lançou o cartão Elo, que passava na maquininha de carbono, que eu sou bem mais velho que você, eu estou estragado, já tenho mais tempo nesse mercado. Não, eu tive as maquininhas, que você tinha uma fitinha branquinha, que era do seu estabelecimento, e embaixo você colocava outra e fazia clac, passava o rolinho. Rapaz, só eu sei o que é isso. Mas, Mauricião, aproveitando aqui, porque é o seguinte, gente, vocês perceberam que quando o cara é bom, passou a hora aqui, a gente nem percebe que a hora passou, né? E aí eu quero que você agora, Maurício, o LinkedIn do Maurício Godoy, tá bom? Quem quiser, acessa lá. O cara tem conteúdo, o cara é fera, por isso que eu admiro, gosto muito dele, eu encho o saco dele, eu perturbo ele, tá? Eu falei que nós fizemos tráfico de castanha de caju, que nós compramos lá pacotes e pacotes de castanha de caju, e aí, na hora que ele foi passar a mala dele no raio-x, eu falei, moça, ele é traficante de castanha de caju. Abriram minhas malas. Abriram a mala dele, cheio de castanha de caju caramelizada. E eu lembro como fosse ontem, aí o pessoal fala assim, mas por que tanta castanha? Porque ele é síndico lá, e ele, quando tem alguma reunião do condomínio, ele leva castanha de caju para oferecer para os condôminos. Pô, e você lembra que a gente foi dormir com a rapariguinha? Lembra disso? Lembro. Deu uma confusão. Aquela cachaça, né? Uma cachaça, mas, rapariguinha. Coloquei tirei uma foto, falei assim, hoje vou dormir com a rapariguinha. Meu filho. Com a rapariguinha. É a cachaça. Cachaça. Mas, assim, só para a gente poder finalizar aí, né, cara? Então, a gente tem alguns pontos aí. 2021, reforma estruturadas, importantes, nada de reformas emergenciais. Olhando para a PIB, crescendo entre 3,5%, por volta de 3,5%, dólar assentando na casa dos 5,10%, Selic com tendência de alta, inflação um pouquinho pressionada, tá certo? Quando a gente começa a olhar 2022, o cenário começa a ficar mais estável. Brasil crescendo na ordem de 2,5%, entrando o dólar pra caramba na nossa economia, dólar entre 4,95 e 5,5,
e Selic já em 4,5, cara. E 2023, aí a gente começa a ter alguns problemas. Tá? A conta de 2020 está chegando em 2023. O governo vai ter que se financiar. Taxa Selic lá na casa dos 5,5, 6,5, tá? Então, mas Maurício, 1 ponto percentual é muita coisa, mas, tô falando daqui 3 anos, né, meu? Né? Expectativa. Então, 6% de aumento da taxa Selic. Então, a gente está falando aí, esse ano, 2%, 3%, 4,5%, 6%. E dólar, com tendência de ficar ali nos 4,95 também lá para 2023. Ano que vem, crescimento de 3,5, depois estável 2,5 seguindo. Isso aí é o que a gente imagina. Desde que a gente tenha aí um processo eleitoral mais suave e as reformas importantes aí para a gente poder tocar. Rapaz, você sabe que isso vai ficar gravado, né? Depois o pessoal... Você sabe que o povo fica caçando o que a gente fala para depois cobrar da gente, né? Fica, eu sei como que é. Eu lembro uma vez que você falou tal coisa. Você, mas naquela vez eu estava sob efeito de remédio, de bebida, então você esquece. E aqui a gente está sob aspecto de Covid, né? Assim, então tá sossegado. Tô numa boa, né? Bom, gente, vocês viram, né? Que maravilha poder conversar com quem tem domínio do assunto, uma pessoa que eu não tenho nem o que falar para você, tamanho gratidão que eu tenho pelo carinho, pela nossa amizade, né? Às vezes a gente fica meio distante, porque o nosso trabalho às vezes não permite, mas chamei o homem, falei assim, tem disponibilidade? Tem. Falei, então vamos embora, vamos tocar o barco, né? Esse foi Maurício Godoy, o LinkedIn dele está aqui. Mauricião, quero te agradecer de coração essa aula que nós tivemos aqui. Espero que o pessoal possa aproveitar muito bem isso. E, cara, eu desejo a você agora, para a sua família, um final do ano maravilhoso. Eu sei que a sua esposa ainda está nessa questão aí do trabalho dela, que não é fácil, né? No convívio com isso. Mas, assim, vamos pedir a Deus que nos proteja, que nos ilumine. E, gente, o nosso recado é, se você tem o hábito de fazer simpatia na passagem de ano, por favor, mude. Não deu certo do 2019, 2020. Verdade. Se você pulou ondinha, rola na onda. Se você comeu lentilha, coma grão de bico. Se você usou branco, usa outra cor, que não deu certo. Não foi para esse ano. Mas o importante é que a gente está aqui, né, assim, tocando aí. Né? Cara, precisa ser feliz um pouco também, senão a gente não aguenta. Não tem jeito. Mas brigadão, Assi, pelo convite, sempre à disposição aí, né? Prazer em revê-lo, né? Sempre se desse pra gente contar todas as nossas histórias aí. Rapaz, tá louco. Putz, cara, a gente ia ficar umas 5 horas aí. Mas, cara, desejo aí excelente final de ano aqui para não só você, a sua família, a todo mundo, né? E que a gente fique todo mundo junto e confinado. Eu sei que você gosta bastante do seu Corinthians, né, reunido no churrasco, né, eu sou São Paulino, né, estava pensando até cancelar essa live aqui. Você viu que eu mantive a nossa amizade num patamar, tá? Até porque eu mesmo, eu falei ontem, né, eu falei para um rapaz, e aí, o que o senhor acha, né, se meu São Paulo está tão favorito, mas tão favorito, que eu tô achando que nós vamos fazer 1-0 e ganhar no sufoco, cara. Mas ele me encontrou de manhã e falou assim, seu Marcos, dá os números da Mega Sena. Eu falei assim, também não é assim, você vai ter não que... Não é assim, né, pô? Mas foi bem interessante isso. Eu não falei nem de futebol para poupar, manter a nossa amizade no patamar de sempre. Mas é que sempre que tem jogo, né? Eu lembro sempre de você, que você sempre reunia família, amigos, churrasco, né? Aquela mega confusão. E agora é hora da gente ficar em casa, Natal em casa, sem se reunir. E fica aí, né, o relato de quem faz parte, né, desse ciclo aí, tá, né, da dificuldade de se manter o convívio. Com vida profissional, com vida social e com vida de filho pequeno, né? Meu filho está com 5 anos, né? Se os seus estão barmanjões aí. Meu mais novo tem 23, cara. Eu tô despreocupado. Não vai na lousa, não faz nada.
O meu daqui a pouco falou, papai, eu quero TT no meio da aula. Você fala, pô, cara. Mas, se brigadão, cara, vamos ver aí se, assim que acabar esse Covid, a gente marca aí o nosso rap e vamos ver se todas essas previsões que a gente está fazendo aqui, a gente acertou. Não costuma errar, hein, meu? Esse que é o problema, você não costuma errar, eu sei disso. Né? Bom, segura um pouquinho aí que a gente já fala. Mas, gente, esse foi mais um Marcos Assi Convida, com Maurício Godoy. Se você gostou, se você queria saber mais alguma coisa, coloca aí, faz a sua pergunta, eu entro em contato com o Maurício, a gente grava uma outra, se der certo. Coloca o seu like, porque o seu like ajuda a gente propagar isso para outras pessoas. O nosso canal é justamente voltado para isso, para capacitação, para descontração também, porque a gente faz justamente por isso, e para educar, orientar as pessoas que procuram a gente. Então, gente, um beijo no coração de todos e a gente se vê por aí. Falou, Marcião. Valeu.